O salão de festas do Hotel Atlântico, no coração da agitada orla de uma metrópole brasileira à beira-mar, brilhava sob as luzes de cristais pendurados no teto abobadado. Era uma noite de verão úmida, com o ar carregado de salitre vindo do oceano próximo, e o som distante das ondas quebrando na praia se misturava ao burburinho elegante dos convidados. Mesas redondas cobertas de toalhas brancas impecáveis exibiam arranjos florais exuberantes, orquídeas e rosas importadas, e o cheiro de frutos do mar frescos pairava no ar, vindo do buffet montado em um canto. Centenas de pessoas, vestidas em trajes de gala, circulavam com taças de champanhe na mão. Empresários de ternos italianos, socialites com joias reluzentes e familiares distantes, que mal disfarçavam o deslumbramento com o luxo ao redor. No centro de tudo, o altar improvisado com um arco de flores brancas, sob o qual Ana e Rafael trocavam votos. Ana, com 28 anos, era uma visão de delicadeza em seu vestido de noiva de seda fluida, que se ajustava suavemente à barriga de 6 meses de gestação. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos castanhos, ligeiramente inchados pela gravidez, brilhavam com uma mistura de alegria e cansaço. Ela havia crescido em um bairro operário nos subúrbios da cidade, filha de uma costureira e um mecânico aposentado, e cada passo naquele salão parecia um sonho frágil, conquistado com noites insones, estudando para se formar em administração. Rafael, aos 32, era o oposto, alto, de ombros largos e queixo quadrado, com um terno sob medida que acentuava sua presença imponente. Herdeiro de uma fortuna construída no ramo imobiliário, ele dirigia a construtora do pai com punho de ferro, expandindo empreendimentos luxuosos pela costa, enquanto ignorava as favelas que se espalhavam logo atrás das avenidas chiques. O casamento era o ápice de uma história que Ana contava a si mesma como um conto de fadas moderno. Eles se conheceram há 2 anos, em uma feira de negócios no centro da cidade, onde ela trabalhava como assistente em uma pequena agência. Rafael anotara imediatamente sua risada genuína, sua determinação quieta, e a cortejara com jantares em restaurantes à beira-mar e viagens de fim de semana para praias exclusivas. Mas nos últimos meses, com a gravidez confirmada, as rachaduras começaram a aparecer. Rafael, pressionado pelo pai Dom Eduardo, um viúvo de 65 anos, que construíra tudo do zero após emigrar do interior nordestino, via o bebê como uma distração. Você precisa focar no negócio, filho. Essa família que você está montando não pode ser um peso, dissera ele semanas antes, em uma reunião tensa no escritório envidraçado, com vista para o mar. Agora, no altar, o padre prosseguia com a cerimônia, sua voz ecoando suavemente pelo salão. Rafael, você aceita Ana como sua esposa, para amá-la e protegê-la em todos os momentos da vida? Rafael, com um sorriso ensaiado para as câmeras de um fotógrafo profissional, assentiu. Sim, eu aceito. Seus olhos, porém, desviaram para o pai, sentado na primeira fila, um homem de pele enrugada pelo sol e cabelos grisalhos curtos, vestindo um smoking que parecia deslocado em sua rigidez. Dom Eduardo aplaudiu polidamente, mas seu olhar era de avaliação constante, como se medisse o valor de cada gesto. Ana, radiante, repetiu seus votos com a mão sobre a barriga, sentindo o leve chute do bebê como um lembrete de esperança. Eu aceito, Rafael. Juntos, vamos construir uma família forte. Os convidados aplaudiram e o beijo selou o momento. Um toque breve, quase mecânico da parte dele. A festa começou em seguida, com a banda tocando sucessos leves de samba rock, e o salão se encheu de conversas animadas. Ana circulava devagar, aceitando felicitações de primas distantes e colegas de trabalho de Rafael, que a olhavam com uma pitada de inveja disfarçada. Você merece isso tudo, Ana. Ele é um cara de sorte, disse uma amiga de infância, apertando sua mão. Mas o desconforto veio aos poucos. Rafael, já na 3ª taça de uísque, conversava animadamente com um grupo de investidores no canto do salão, gesticulando sobre um novo condomínio de luxo que planejava erguer na Zona Norte, ignorando as comunidades pobres que seriam deslocadas. Ana se aproximou,
tentando se inserir na conversa, mas ele a cortou com um gesto impaciente. Amor, vai descansar um pouco. Você está cansada, não é? Sua voz era alta demais, carregada de um tom condescendente que fez as bochechas dela corarem. Ela sorriu forçado, recuando para uma mesa próxima, onde se sentou com um copo de suco. Minutos depois, o incidente explodiu. Uma prima de Ana, animada pelo champanhe, se aproximou de Rafael com uma pergunta inocente sobre a lua de mel. Vocês vão para onde? Algum lugar romântico com o bebê a caminho. Ele riu, mas o riso saiu forçado, e quando a prima mencionou casualmente que Ana parecia exausta, ela está carregando o mundo nas costas, né? Algo estalou. Rafael, já irritado com um telefonema anterior do pai sobre prazos apertados, virou-se para Ana, que observava de longe. Você e suas conversas de família humilde. Sempre reclamando, sempre cansada. Isso aqui é uma festa, não uma sessão de terapia. Ana se levantou, aproximando-se devagar, o vestido roçando o chão de mármore polido. Rafael, por favor, não é hora. Mas ele, vermelho de raiva contida, ergueu a mão em um gesto que se transformou em tapa. O som ecoou como um trovão no salão, o impacto no rosto dela fazendo-a cambalear para trás. O silêncio caiu imediato, taças parando no ar, olhares chocados se voltando para eles. Ana levou a mão à bochecha ardente, lágrimas brotando nos olhos, enquanto o bebê chutava forte em protesto. Como você pôde? Eu estou grávida, Rafael. Ele congelou, o rosto pálido sob as luzes, murmurando foi um acidente que ninguém acreditou. Do outro lado do salão, Dom Eduardo se levantou devagar, seus olhos estreitados em fúria contida. Discretamente, um segurança do hotel, posicionado perto da entrada, observava tudo através de uma pequena tela em seu comunicador. As câmeras de segurança, instaladas para proteger o evento de alto perfil, haviam capturado cada ângulo. O pai de Rafael apertou os lábios, o peso de décadas de luta subindo a garganta. Aquela imagem, gravada em pixels frios, seria o fim de tudo o que ele havia construído para o filho. Os convidados murmuravam agora, alguns se aproximando de Ana para consolá-la, enquanto ela se afastava para um canto, o coração acelerado. A noite, que deveria ser de celebração, transformara-se em um pesadelo público, expondo as fragilidades por trás do glamour. Fora do salão, o mar rugia indiferente, e a brisa salgada entrava pelas janelas abertas, carregando o cheiro de promessas quebradas. O salão de festas do Hotel Atlântico ainda ecoava com o silêncio atordoado, quebrado apenas pelos sussurros abafados dos convidados que se aglomeravam em grupos discretos. A brisa do mar entrava pelas portas francesas entreabertas, agitando as cortinas de linho branco e trazendo o cheiro úmido de algas e sal, como se o oceano tentasse lavar a vergonha que pairava no ar. Ana, com a mão ainda pressionada contra a bochecha vermelha e inchada, recuou até uma parede forrada de painéis de madeira nobre, o corpo tremendo não só pelo impacto, mas pelo chute insistente do bebê em sua barriga. Seus olhos, marejados de lágrimas que ela lutava para conter, varriam o salão em busca de um refúgio, mas só encontravam olhares piedosos ou acusadores. Meu Deus, Ana, você está bem? Murmurou sua prima Lúcia, uma mulher de meia-idade com vestido azul simples, que se aproximou correndo e a abraçou com cuidado como se temesse quebrá-la. Ele não tinha o direito. Ninguém tem. Rafael ficou parado no centro do caos que ele mesmo criara, o rosto contorcido em uma mistura de pânico e negação. Suas mãos, que momentos antes seguravam a taça de uísque, agora pendiam inertes ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos de tensão. Foi um mal-entendido, gente, eu perdi a paciência. Ela sabe que eu a amo. Gaguejou ele, virando-se para os investidores que o cercavam, na esperança de que o dinheiro e o status ainda pudessem apagar o ocorrido. Mas os homens, com suas gravatas frouxas e expressões endurecidas, trocaram olhares céticos. Um deles, um corretor de imóveis de barba grisalha, balançou a cabeça devagar. Rafael, isso não é algo que se explica com um drink. Você bateu na sua noiva grávida. Em público. Isso vai dar o que falar amanhã.
O grupo se dispersou aos poucos, deixando-o isolado. O smoking impecável agora parecendo uma armadura ridícula. Do outro lado do salão, Dom Eduardo permanecia de pé, os punhos cerrados ao lado do corpo magro. Seus olhos, afiados como os de um falcão que avistara a presa, fixavam-se não em Rafael, mas na pequena tela que o segurança lhe mostrara discretamente em um canto sombreado. As imagens das câmeras de segurança eram cruas, sem filtros. O gesto rápido da mão de Rafael, o impacto no rosto de Ana, o cambalear dela. Ele revia a cena em loop mental, o estômago revirando com uma raiva que subia como bile. Aos 65 anos, Dom Eduardo havia construído sua fortuna do nada. Chegara à cidade jovem, com as mãos calejadas de trabalhar na construção civil no interior seco do Nordeste, dormindo em barracos improvisados, enquanto erguia os primeiros prédios da orla. Ensinara Rafael a valorizar o suor, a família, a honra. Nunca levante a mão para quem te ama, filho. Isso te torna pior que os bandidos das ruas, dissera ele certa vez, após uma briga com a mãe de Rafael, que partira cedo demais, deixando um vazio que o pai preenchera com trabalho incessante. Agora, aquela traição o atingia como um soco no peito. Ele gesticulou para o segurança, um homem robusto de terno preto que assentiu e se afastou para coordenar a evacuação discreta dos convidados. Diga para o gerente desligar as câmeras por enquanto, mas guarde essa gravação, eu preciso dela, murmurou Dom Eduardo, a voz rouca de emoção contida. Seu coração batia forte, não de fraqueza, mas de uma determinação fria. Anos de decisões duras na construtora, demitindo funcionários preguiçosos, negociando com políticos corruptos para aprovar projetos, o haviam endurecido, mas nada o preparara para ver o filho se tornar o monstro que ele tanto temera. Caminhou devagar até Rafael, ignorando as cabeças que se viravam em sua direção, o som de seus sapatos ecoando no piso de mármore como um veredicto. Rafael, disse ele parando a poucos metros, a voz baixa mas cortante como uma lâmina. O que você fez aqui hoje não é só um erro, é o fim de tudo que eu te dei. Rafael ergueu os olhos, suplicantes, o suor perlando a testa apesar do ar-condicionado gelado. Pai, por favor. Foi o estresse, o negócio. Eu não quis machucá-la de verdade. Amanhã a gente resolve, eu peço perdão. Dom Eduardo balançou a cabeça, os lábios apertados em uma linha fina. Perdão? Você acha que um desculpa apaga isso? Olhe para ela, seu idiota. Olhe para a mulher que carrega seu filho e que você acabou de humilhar na frente de todo mundo. Eu te criei para ser homem, não um covarde que bate em grávida. As palavras saíram como veneno, e Rafael recuou um passo, o rosto pálido. Pela primeira vez, via no pai não o provedor, mas o juiz implacável. Enquanto isso, Ana, apoiada em Lúcia, dirigiu-se para o banheiro das mulheres no corredor adjacente ao salão, o vestido de noiva arrastando no chão como um sudário. O espelho de ouro envelhecido refletia sua imagem distorcida. O hematoma florescendo na bochecha. Os olhos vermelhos de choro contido. Ela molhou o rosto com água fria da torneira de porcelana, sentindo o bebê se acalmar aos poucos, mas o pavor a invadia como uma onda. Eu pensei que ele fosse diferente, sussurrou para si mesma, as mãos trêmulas sobre a barriga. Lúcia, do lado de fora, batia à porta suavemente. Ana, vem cá. Vamos embora. Minha casa fica aqui perto, na praia de Icaraí. Você não precisa ficar nessa prisão de luxo. Mas Ana hesitava, o anel de noivado pesando no dedo como uma algema. Fora do hotel, a noite caía densa sobre a orla, com o trânsito de carros caros zumbindo na avenida e vendedores ambulantes oferecendo cocos gelados nas calçadas movimentadas. A cidade pulsava indiferente, suas luzes neon piscando contra o céu estrelado, enquanto dentro do hotel, os cacos de um casamento se espalhavam. Dom Eduardo, voltando ao salão vazio agora, sentou-se em uma cadeira isolada, o peso da decisão o curvando. Ele pegou o celular, discando para seu advogado de confiança, um homem discreto que lidava com as finanças da família há décadas. João, prepare os papéis. Eu vou deserdar o Rafael. Amanhã de manhã tudo muda. A voz do outro lado confirmou, profissional e sem perguntas.
Mas Dom Eduardo desligou com o peito apertado. Não era só raiva, era tristeza por um filho perdido e uma faísca de esperança por Ana, que merecia mais que aquilo. O mar lá fora continuava seu rugido eterno, testemunha muda das vidas que se quebravam na areia. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre a metrópole litorânea, com nuvens baixas pairando sobre o horizonte do mar, como se o céu chorasse pela noite anterior. O trânsito na orla já fervilhava. Buzinas impacientes de táxis amarelos misturavam-se ao ronco de ônibus lotados que despejavam trabalhadores nas paradas movimentadas, enquanto vendedores de pastel e suco de laranja montavam suas barracas improvisadas nas calçadas rachadas. O Hotel Atlântico, agora um esqueleto de luxo vazio, tinha suas portas trancadas, e os funcionários limpavam os resquícios da festa com vassouras silenciosas, varrendo confetes e copos quebrados, como se pudessem apagar as memórias. Ana acordou no sofá apertado da casa de Lúcia, em um condomínio modesto na praia de Icaraí, a uns 20 minutos de carro do centro chique. O apartamento era simples, paredes bege desbotadas, uma cozinha americana com azulejos antigos e o som constante das ondas batendo na areia lá embaixo, filtrando pela janela entreaberta. Ela se mexeu devagar, a barriga pesada a ancorando ao estofado puído, e uma dor latejante na bochecha a lembrou do tapa como um eco cruel. O inchaço havia diminuído um pouco com o gelo que Lúcia aplicara na noite passada, mas o hematoma roxo florescera, um mapa de traição que ela via ao se olhar no espelho rachado do banheiro. Você não vai voltar para lá, ouviu? Aquele homem não merece nem o ar que respira, dissera Lúcia antes de dormir, servindo um chá de camomila em xícaras lascadas, enquanto contava histórias de sua própria separação 10 anos antes, de um marido que bebia demais nas feiras noturnas da Zona Sul. Ana assentiu para si mesma agora, as mãos protetoras sobre o ventre, sentindo o bebê se mexer como um lembrete de que a vida seguia, teimosa e frágil. Ela havia crescido em um sobrado apertado nos subúrbios operários, onde o pai consertava carros na garagem até altas horas, e a mãe costurava vestidos para vizinhas, economizando cada real para a educação dela. O casamento com Rafael parecera uma ponte para um mundo melhor. Apartamentos com vista para o mar, escolas particulares para o filho por vir. Mas agora era só uma ilusão estilhaçada. Pegou o celular que piscava com dezenas de mensagens. Primas preocupadas, colegas de trabalho chocadas e uma de Rafael enviada às 3 da manhã. Amor, me perdoa. Foi o álcool, o estresse. Eu te amo. Volta para casa. Vamos resolver isso como adultos. Ela deletou sem ler até o fim, o peito apertado de raiva e medo. Adultos. Ele a tratara como uma criança birrenta na frente de todos. Do outro lado da cidade, no escritório envidraçado da construtora Vieira Imóveis, no topo de um arranha-céu na avenida principal, Dom Eduardo já estava à mesa às 7 em ponto. O ar-condicionado zumbia frio, contrastando com o calor úmido que subia das ruas abaixo, onde camelôs negociavam relógios falsos e frutas maduras em sacos plásticos. Ele, com uma camisa social impecável apesar da noite mal dormida, folheava os papéis que o advogado João havia enviado por e-mail, cláusulas de deserdação, transferência de ações, divisão de bens. Cada linha era um corte, mas necessário. Ele precisa aprender na marra o que eu aprendi no barro do Nordeste, murmurou para si mesmo, lembrando das noites em que jovem dividia um quarto úmido com irmãos em uma fazenda pobre de Pernambuco, colhendo algodão até as mãos sangrarem. A construtora era seu legado, erguida tijolo por tijolo, de prédios residenciais nos morros até os hotéis de luxo na orla. Rafael sempre fora o herdeiro dourado, mimado com carros importados e viagens à Europa. Mas agora via o filho como um erro que custaria caro. A porta se abriu com um clique, e Rafael entrou, desgrenhado, o terno da noite anterior amarrotado e os olhos vermelhos de insônia. Ele havia passado a madrugada no apartamento de cobertura que dividia com Ana, ou melhor, que era dele agora, vazio e ecoante, bebendo o uísque direto da garrafa, enquanto revia mentalmente a cena. Pai, me escuta. Eu sei que errei, mas deserdar,
Isso é loucura. Eu sou seu único filho. Sua voz saiu rouca, suplicante, enquanto se sentava na poltrona de couro oposta, as mãos gesticulando como em uma negociação de negócios. Dom Eduardo ergueu os olhos devagar, o rosto uma máscara de decepção endurecida pelos anos. Meu filho, você deixou de ser quando levantou a mão para aquela mulher. Eu vi o vídeo, Rafael, cada detalhe. Você acha que eu construí isso tudo para ver meu sangue virar um agressor de grávidas? Nas ruas de onde eu vim, homens assim acabam sozinhos, sem um tostão. Rafael se inclinou para a frente, o suor escorrendo pela nuca apesar do frio artificial. Foi um tapa só, pai. Ela me provocava com aquelas histórias de família pobre, me envergonhando na frente dos investidores. Eu gerencio a empresa, fecho contratos milionários. Sem mim, quem vai tocar nisso? Ele apontou para a maquete de um novo empreendimento na mesa. Um condomínio de alto padrão na Zona Norte, que ignorava as favelas precárias que seriam reurbanizadas ali perto. Dom Eduardo riu, um som seco e amargo. Você gerencia? Você gasta mais tempo em festas do que em obras? Eu te dei tudo e você devolveu com violência. Amanhã o advogado registra. As ações vão para caridade. Orfanatos, já abrigos para mulheres vítimas de violência. E o bebê? Se for menino, herda o que eu decidir. Mas você? Nada. Aprenda a se virar como eu fiz. As palavras acertaram Rafael como socos, e ele se levantou abruptamente, derrubando uma pilha de relatórios que se espalharam pelo chão acarpetado. Você não pode fazer isso. Eu sou Vieira. Isso me destrói. Gritou, a voz ecoando pelas janelas que davam para o mar agitado, onde iates balançavam ancorados. Dom Eduardo permaneceu imóvel, o coração pesado, mas resoluto. Destrói. Melhor do que destruir uma família. Vá embora, Rafael. E pense na Ana. Ela é mais forte do que você pensa. Enquanto isso, na praia de Icaraí, Ana saiu do apartamento com Lúcia caminhando devagar pela areia fofa, o sol filtrando pelas nuvens e aquecendo sua pele. O mar lambia a costa com ondas preguiçosas, e casais passeavam com cães, alheios ao drama dela. Eu preciso ligar para os meus pais, disse Ana, a voz trêmula, sentando-se em um banco de madeira desgastado. Seus pais, em um bairro simples nos subúrbios, esperavam notícias felizes naquela manhã. O pai provavelmente consertando o motor de um Fusca velho na garagem. A mãe preparando o bolo de milho para o almoço. Contar a verdade seria como rasgar uma ferida aberta, mas era hora de voltar às raízes, à rede de apoio que o luxo de Rafael nunca substituiu. Lúcia apertou sua mão, os olhos cheios de compaixão. Eles vão te acolher, Ana. E o bebê também. Você não está sozinha nessa. Rafael, saindo do escritório furioso, dirigiu erraticamente pela avenida litorânea, o rádio tocando notícias matinais sobre enchentes em comunidades pobres da periferia. Ele parou em um sinal, o peito oprimido, e pela primeira vez questionou o vazio que construíra. Mas o orgulho ainda queimava, e em vez de ir atrás de Ana, ligou para um amigo advogado, murmurando planos de contestar a deserdação. A cidade seguia seu ritmo impiedoso. Trabalhadores correndo para fábricas na zona industrial, mães levando filhos para escolas públicas lotadas, e o mar, eterno, carregando segredos para o horizonte. Ana, respirando o ar salgado, sentiu uma faísca de força crescer. Não o fim, mas o começo de uma luta própria. Dias se arrastaram sob o sol inclemente da metrópole, onde o asfalto das avenidas litorâneas derretia em poças quentes ao meio-dia e o ar carregado de umidade grudava na pele como uma segunda camada de suor. A orla, com suas palmeiras balançando ao vento salgado, contrastava com os becos apertados das comunidades vizinhas, onde crianças chutavam bolas de meia em ruas de paralelepípedos irregulares e mães lavavam roupa em tanques improvisados nos quintais. Ana havia se mudado para a casa dos pais nos subúrbios operários, um bairro de casas geminadas com telhados de amianto e grades enferrujadas nas janelas, a 20 quilômetros do glamour da Zona Sul. O sobrado simples, com sua fachada pintada de amarelo desbotado, cheirava a café fresco pela manhã e a graxa de motor à tarde, graças ao pai dela, seu João, que ainda consertava veículos na garagem aberta para a rua movimentada.
Ana desceu as escadas rangentes devagar, a barriga agora mais proeminente aos 7 meses, vestindo um vestido solto de algodão que comprara em uma feira local. A cozinha era o coração da casa. Uma mesa de fórmica laranja cercada por cadeiras de plástico, com a mãe, Dona Maria, mexendo uma panela de feijão no fogão a gás antigo. O rádio na prateleira tocava uma novela das 11, misturando diálogos melodramáticos com o chiado das panelas. "Bom dia, filha. Dormiu bem?" perguntou Dona Maria, virando-se com um sorriso cansado, os cabelos grisalhos presos em um coque frouxo. Seus olhos, enrugados por anos de costura noturna, carregavam uma preocupação que não disfarçava. Ana assentiu, sentando-se com um suspiro, a mão instintivamente na barriga. "Mais ou menos, mãe. O bebê mexeu a noite toda. Mas aqui. Aqui eu me sinto segura." Seu João entrou da garagem, limpando as mãos em um pano sujo de óleo, o rosto bronzeado pelo sol refletindo uma mistura de raiva e proteção. Ele era um homem de 55 anos, ombros curvados pelo trabalho braçal, mas com uma voz firme que ecoava nas discussões familiares. "Aquele canalha ligou de novo ontem à noite. Se ele aparecer aqui, eu quebro a cara dele antes que ele abra a boca", resmungou, servindo-se de café em uma caneca lascada. Ana balançou a cabeça, os olhos baixos. "Não atendi. Ele manda mensagens, diz que mudou, que o pai dele está sendo injusto. Mas eu vi quem ele é, pai, no vídeo que a Lúcia me mostrou. Não dá para esquecer." Dona Maria parou de mexer a panela, aproximando-se para acariciar o cabelo da filha. "Você fez certo em voltar, miúda. Esse luxo todo era bonito na foto, mas família de verdade é isso aqui. Pão quentinho e colo para chorar. O bebê vai nascer rodeado de amor, não de tapas." Enquanto isso, no centro da cidade, o escritório da construtora fervilhava com o zumbido de telefones e o clique de teclados, mas uma tensão palpável pairava sobre as mesas de vidro e metal cromado. Rafael chegara cedo, determinado a reverter o inevitável, mas os olhares dos funcionários, secretárias que cochichavam nos corredores envidraçados e gerentes que desviavam os olhos, o faziam se sentir um estranho em seu próprio império. Ele se trancou na sala de reuniões, uma suíte com vista para o porto movimentado, onde guindastes erguiam contêineres como brinquedos gigantes, e o cheiro de diesel subia das docas abaixo. À sua frente, pilhas de contratos e relatórios sobre projetos paralisados. O condomínio na Zona Norte agora em risco, com investidores recuando após o escândalo viralizado nas redes sociais. O vídeo das câmeras de segurança havia vazado, não por Dom Eduardo, mas por um convidado anônimo, e manchetes em portais locais gritavam: "Herdeiro milionário agride noiva grávida em casamento de luxo." O telefone tocou, e Rafael atendeu com a voz rouca de exaustão. Era seu amigo Pedro, um advogado de terno cinza que trabalhava em um escritório modesto no centro histórico, perto do mercado municipal, onde feirantes gritavam ofertas de peixe fresco. "Rafael, escuta. O pai, você não contesta fácil. Ele tem cláusulas irrevogáveis no testamento e o juiz vai olhar para o vídeo como prova de conduta imoral. Mas e a Ana? Se você reconquistar ela, talvez consiga uma mediação familiar. Mande flores, vá até a casa dela. Mostre remorso de verdade." Rafael riu amargamente, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. "Remorso? Eu errei, Pedro, mas ela me humilhou na frente de todo mundo. E agora o velho me joga na rua como se eu fosse um vagabundo. Como eu pago as contas sem as ações? Meu carro, o apartamento, tudo some." Pedro suspirou do outro lado da linha. "Bem-vindo à vida real, amigo. Sem o pai, você vira só mais um na fila do INSS. Pense no bebê. Seja homem agora." Dom Eduardo, em sua sala privativa no andar superior, observava tudo através da parede de vidro fumê. Ele havia passado a manhã em uma reunião com o conselho, anunciando a transição. As ações seriam doadas a fundações, com parte direcionada a abrigos para mulheres em situação de violência doméstica na periferia da cidade. Um toque pessoal, inspirado na própria mãe de Rafael, que sofrera em silêncio anos antes de partir.
Seu coração doía com a escolha, mas a raiva se misturava a uma compaixão inesperada por Ana. Ele discou para Lúcia, que atendera o telefone de Ana em uma ligação anterior. Diga para ela que eu quero ajudar. Médicos, pensão para o bebê, o que precisar. Mas do Rafael ela foge. Ele precisa cair para aprender a se levantar. Lúcia, do outro lado, em sua cozinha com vista para a praia, hesitou antes de responder. Ela está frágil, Dom Eduardo, mas forte. Seus pais a estão apoiando e eu também. Obrigada pela oferta. Vou falar com ela. Naquela tarde, Ana saiu com a mãe para uma consulta pré-natal em uma clínica pública nos subúrbios. Um prédio de concreto cinza lotado de mães grávidas, sentadas em bancos de plástico, o ar cheirando a desinfetante e choro de bebês. A espera era longa, com ventiladores de teto girando preguiçosamente contra o calor, e Ana folheava uma revista velha, tentando ignorar as contrações leves que a barriga enviava. Dona Maria segurava sua mão, contando histórias de quando Ana era pequena. Você nasceu numa noite de chuva forte, igualzinha a essa que está ameaçando agora. Seu pai dirigiu na lama para te ver. Lá fora, o céu escurecia, e gotas grossas começaram a cair, transformando as ruas em rios de lama vermelha, onde motos e ônibus chapinhavam poças. O médico, um homem de jaleco amassado e estetoscópio no pescoço, confirmou que o bebê estava bem, mas recomendou repouso. Estresse não faz bem, senhora. Cuide-se. Ao voltar para casa, de ônibus lotado que sacolejava pelas vias esburacadas, Ana recebeu uma ligação de número desconhecido. Era Dom Eduardo, voz grave e pausada. Ana, sou eu. Não precisa falar nada. Só saiba que eu sinto muito pelo que meu filho fez. Você e o bebê terão suporte meu. Volte para a faculdade se quiser, ou abra algo seu. Não por pena, mas por justiça. As palavras a pegaram de surpresa, e lágrimas quentes escorreram enquanto o ônibus parava em um sinal, com vendedores de guarda-chuva batendo nas janelas. Obrigada, Dom Eduardo, mas eu vou me virar. Sozinha, com minha família. Ela desligou, sentindo uma faísca de empoderamento crescer, como a chuva que limpava o ar poluído da cidade. Rafael, impulsionado pelo conselho de Pedro, dirigiu até os subúrbios naquela mesma tempestade, o limpador de para-brisa lutando contra as cortinas de água. Ele parou em frente ao sobrado de Ana, o motor ronronando, mas hesitou ao ver luzes acesas na cozinha. Pela janela embaçada pelo vapor, avistou a silhueta dela rindo com os pais, um riso genuíno que ele nunca provocara. O orgulho o fez dar ré, voltando para a avenida chuvosa, onde o mar agitado batia contra os moles. Pela primeira vez, o vazio o engoliu inteiro, e ele murmurou para si mesmo. O que eu fiz? A cidade, encharcada e pulsante, seguia adiante, tecendo fios de redenção em meio à dor. As semanas seguintes se esticaram como o asfalto quente das rodovias, que ligavam os subúrbios à orla, onde o sol do fim de verão castigava as calçadas e transformava o ar em uma sopa úmida de escape de carros e fumaça de churrascos improvisados nos quintais. Ana, agora no 8º mês de gravidez, movia-se com uma lentidão deliberada pela casa dos pais, o corpo pesado como uma âncora que aprendia a terra firme. O sobrado nos subúrbios operários pulsava com a rotina simples, o som do rádio na cozinha, sintonizado em uma estação de forró animado, o rangido da porta da garagem quando seu João saía para buscar peças usadas em ferros velhos da zona industrial, e o cheiro de pão de queijo assando que Dona Maria preparava para o lanche da tarde. Ana havia aceitado a oferta de Dom Eduardo em parte, uma bolsa para retomar os estudos em administração noturna na Universidade Pública do Centro, mas recusara qualquer contato direto com Rafael. Eu não quero pena, mãe, quero merecer cada passo, dissera ela certa noite, sentada à mesa de fórmica, folheando livros didáticos com anotações a lápis, enquanto o bebê chutava ritmado contra a página. Dona Maria observava a filha com um misto de orgulho e preocupação, os olhos semicerrados contra a luz que entrava pela janela gradeada, onde uma trepadeira de jasmim subia preguiçosa pela fachada. Você sempre foi teimosa igual ao seu pai,
Mas olha para você agora, barriga redonda como uma melancia e um sorriso que não some mais. Isso é força. Filha, seu João da garagem gritou de lá. E se aquele patife aparecer, eu tenho uma chave de fenda que resolve qualquer problema. O riso de Ana ecoou pela casa, genuíno e leve, um som que preenchia os vazios deixados pelo luxo falso. Nas noites, ela caminhava devagar pelo bairro, passando por ruas de terra batida, onde vizinhos montavam cadeiras de plástico na calçada, para bater papo ao entardecer, crianças correndo atrás de pipas coloridas que dançavam no céu alaranjado. O mar ficava distante dali, um eco distante nas conversas dos mais velhos sobre pescarias antigas. Mas Ana sentia uma paz nova, ancorada na rede invisível de solidariedade que o subúrbio tecia. Uma vizinha trazendo frutas do quintal, outra oferecendo aulas de costura para ajudar com o enxoval do bebê. No coração da metrópole, o escritório da construtora Vieira Imóveis parecia um navio à deriva, com reuniões canceladas e o zumbido nervoso dos funcionários ecoando pelos corredores de mármore polido. Rafael, agora um fantasma de si mesmo, chegava cedo e saía tarde. O terno sob medida trocado por camisas amassadas e uma barba por fazer que o envelhecia 10 anos. Ele havia vendido o carro de luxo para pagar contas atrasadas. O apartamento de cobertura fora hipotecado e o banco ligava diariamente com avisos de dívida, e dirigia agora um sedã usado que comprara de um colega, rangendo os dentes a cada solavanco nas ruas esburacadas da periferia. O escândalo do vídeo continuara a ferver nas redes. Comentários em fóruns locais o chamavam de playboy violento, e um grupo de ativistas femininas protestara na frente do prédio da construtora, com cartazes improvisados e megafones que gritavam por justiça para vítimas de agressão. Eu construí isso tudo, e agora sou o vilão, murmurava ele para o espelho do banheiro masculino, lavando o rosto com água fria que pingava da torneira enferrujada. Pedro, o amigo advogado, o visitara na semana anterior em um boteco simples no centro histórico, perto do mercado, onde peixes prateados reluziam nas bancadas de gelo, e o cheiro de temperos fortes se misturava ao suor dos feirantes. Sentados em um banco de madeira sob um ventilador barulhento, com cervejas geladas suando nas mãos, Pedro fora direto. A deserdação tá quase finalizada, Rafael. Seu pai doou 70% das ações para ONGs de apoio a mulheres e crianças. O resto vai para o bebê, em fideicomisso até a maioridade. Você fica com uma mesada mínima, tipo um salário de gerente júnior, o suficiente para não passar fome, mas para te lembrar do que perdeu. Rafael engolira em seco, o copo tremendo na mão. E a Ana? Ela nem responde minhas mensagens. Eu mandei flores pro endereço dos pais dela, um buquê enorme, e ela devolveu com um bilhete. Guarde pro seu ego. Como eu conserto isso, Pedro? Sem dinheiro, sem nome, eu sou ninguém. O advogado balançara a cabeça, o rosto marcado por rugas de noites em claro, em audiências de divórcio. Comece se desculpando de verdade, não com presentes, mas com ações. Vá trabalhar no chão de fábrica, aprenda o que seu pai aprendeu e respeite o espaço dela. Violência não se apaga com um oi, tudo bem? Dom Eduardo, isolado em sua nova rotina, passara a supervisionar projetos de perto, visitando canteiros de obras na Zona Norte, onde o sol escaldante batia nos capacetes dos operários que erguiam vigas de um condomínio social. Uma iniciativa que ele impulsionara após o incidente, financiada com parte dos lucros desviados. Vestido com botas empoeiradas e camisa de mangas enroladas, ele conversava com os trabalhadores, ouvindo queixas sobre salários atrasados e condições precárias, o suor escorrendo pelo rosto enrugado. Eu vim de baixo, rapazes. Sei o que é suar para sobreviver, dizia, apertando mãos calejadas, sentindo um alívio amargo em reconectar-se às raízes nordestinas que o moldaram. Em uma tarde chuvosa no escritório, ele recebeu uma ligação de Ana, a primeira direta. A voz dela saiu firme, apesar do tremor sutil. Dom Eduardo, obrigada pela bolsa. Eu comecei as aulas. O bebê nasce em 1 mês e eu perdoo você por não ver isso antes no seu filho. Mas ele precisa mudar sozinho.
Ele pausou, o coração apertado pela honestidade dela. Você é o futuro que eu queria para a família, Ana. Se precisar, minha porta está aberta. Pro você e pro neto. Desligou com lágrimas nos olhos, olhando pela janela para o mar agitado, onde gaivotas mergulhavam em busca de peixes, indiferentes às tormentas humanas. Rafael, impulsionado por uma faísca de desespero, dirigiu até os subúrbios naquela mesma tarde, o céu carregado de nuvens escuras que prometiam chuva. Parou o carro a uma quadra de distância do sobrado de Ana, caminhando pela rua de paralelepípedos irregulares, o coração martelando como um motor sobrecarregado. Vizinhos o fitaram com desconfiança. O homem de terno amarrotado não se encaixava ali. Mas ele prosseguiu, parando na calçada em frente à casa. Pela janela aberta, viu Ana sentada no sofá da sala, lendo um livro com a mão na barriga. Dona Maria tricotando ao lado. Seu João surgiu na porta da garagem, limpando as mãos em um pano, que o encarou com olhos estreitados. O que você quer aqui, seu moleque rico? Vai embora antes que eu chame a polícia. Rafael ergueu as mãos em rendição, a voz baixa e quebrada. Eu vim pedir desculpas. De verdade. Eu perdi tudo, senhor. O pai me desertou, o trabalho está indo pro brejo. Mas eu mereço, eu errei feio com a Ana, com o bebê. Se ela quiser, eu sumo para sempre. Mas diga para ela que eu tô mudando. Comecei a trabalhar na obra da Zona Norte, carregando cimento como um pé rapado. Seu João cruzou os braços, o rosto uma máscara de ceticismo, forjado em anos de ver promessas vazias. Palavras são fáceis, rapaz. Prove com o tempo. E agora saia. Ela não precisa de fantasmas na porta. Rafael recuou, o peito oprimido, enquanto as primeiras gotas de chuva caíam, molhando o asfalto e transformando a rua em um espelho turvo de luzes de postes. Ele voltou ao carro, ligando o motor com mãos trêmulas, e dirigiu de volta ao centro, passando por favelas que subiam os morros como veias expostas da cidade. Pela primeira vez, o silêncio no carro não era vazio, mas cheio de reflexões. O tapa, o vídeo, a deserdação, tudo um espelho cruel de seu orgulho. Ana, dentro de casa, ouviu o relato do pai e assentiu devagar, as lágrimas quentes misturando-se à determinação. Ele que se vire, pai. Eu e o bebê vamos em frente. A chuva engrossou lá fora, lavando as ruas e carregando impurezas para o mar, enquanto a metrópole respirava, pronta para o que viria a seguir. O ar do hospital público na periferia da metrópole carregava o cheiro estéril de antisséptico, misturado ao suor e ao choro distante de recém-nascidos, ecoando pelos corredores de azulejos brancos rachados e bancos de metal lotados de famílias ansiosas. Era uma madrugada de outono fresco, com o vento do mar infiltrando-se pelas janelas entreabertas, trazendo um sussurro salgado, que contrastava com o burburinho de enfermeiras correndo em chinelos gastos e mães exaustas apertando mãos calejadas. Ana, deitada na maca improvisada de uma sala de parto coletiva, ofegava com as contrações que a atravessavam como ondas impiedosas, o corpo encharcado de suor sob o lençol fino. Aos 28 anos, com a barriga contraindo em espasmos ritmados, ela apertava a mão de Dona Maria, que se inclinava ao lado, o rosto marcado por rugas de preocupação e orgulho, os cabelos grisalhos escapando do lenço simples. Respira fundo, filha. Você está indo bem, igual quando era pequena e caía da bicicleta. Levantava e pedalava de novo, murmurou Dona Maria, limpando o suor da testa de Ana com um pano úmido que trouxera de casa. Seu João esperava do lado de fora. No corredor estreito, onde o cheiro de café ruim pairava de uma máquina velha, andando de um lado para o outro com as mãos nos bolsos da calça jeans remendada, os olhos fixos na porta, como se pudesse forçar o tempo a acelerar. O hospital, erguido nos anos 70, em um terreno baldio da Zona Oeste, atendia a multidão de trabalhadores da região. Operários de fábricas vizinhas, pescadores da orla distante, mães solteiras dos morros que subiam como escadas infinitas. Aqui, o luxo do Hotel Atlântico era uma memória distante, substituída pela solidariedade crua, uma vizinha oferecendo água, outra compartilhando uma almofada puída.
As horas se arrastaram, o relógio na parede marcando o lento tic-tac, enquanto o médico de plantão, um homem de meia-idade com olheiras profundas e jaleco desbotado, coordenava a equipe. Mais uma força, Ana, a cabeça tá coroando, incentivou ele, a voz rouca de turnos intermináveis. Ana gritou, o corpo arqueando em dor pura, mas na mente, flashes do passado piscavam. O tapa de Rafael no salão iluminado, o hematoma que desbotara como uma cicatriz invisível. As noites em claro estudando para as provas da faculdade noturna. Agora, aos 29 anos recém-completados, ela não era mais a noiva ingênua. Era uma mulher forjada na adversidade, com uma bolsa de estudos financiada por Dom Eduardo e um círculo de apoio que valia mais que fortunas. Eu consigo, pelo nosso bebê, sussurrou ela entre contrações, sentindo uma determinação que brotava como raiz em solo seco. Finalmente, após um último empurrão que ecoou pela sala, o choro agudo rompeu o ar. Um menino, rosado e enrugado, com tufos de cabelo escuro e punhos cerrados como se já lutasse pelo mundo. A enfermeira o embrulhou em um cobertor institucional, colocando-o no peito de Ana, que soluçou de alívio e amor instantâneo. Olha para ele, mãe. Ele é perfeito, disse Ana, os olhos marejados fixos no rostinho sereno, sentindo o calor minúsculo contra sua pele exausta. Dona Maria beijou a testa da filha, lágrimas escorrendo livremente. É o Pedro como você queria, um guerreiro igual a gente. Seu João entrou então, chamado pela enfermeira, e se aproximou devagar, os olhos úmidos brilhando sob a luz fluorescente fraca. Meu neto. Que orgulho, Ana. Você fez isso sozinha, mas nunca uma. Ele tocou o pezinho do bebê com um dedo calejado, o coração inchando com a simplicidade de um legado construído em laços, não em heranças. Do outro lado da cidade, no canteiro de obras da Zona Norte, o sol nascente tingia de laranja as vigas de concreto e os montes de areia úmida, onde o barulho de martelos e betoneiras competia com o canto dos pássaros madrugadores. Rafael, aos 33 anos agora, curvava as costas sob o peso de um carrinho de mão cheio de cimento, o suor escorrendo pela camisa surrada e sujando a barba por fazer. Seus músculos, antes moles de salas climatizadas, doíam a cada movimento, mas ele persistia, contratado como peão comum na própria construtora do pai, graças a uma intervenção discreta de Pedro. O ar cheirava a poeira e terra molhada da chuva noturna, e ao redor, operários de rostos morenos e mãos endurecidas trocavam piadas roucas enquanto erguiam paredes de um bloco habitacional acessível, financiado pelas doações de Dom Eduardo. Ei, novato, não para não. O cimento seca rápido, gritou um colega mais velho, um homem de 50 anos com tatuagens desbotadas nos braços, batendo no ombro de Rafael com camaradagem forjada no esforço compartilhado. Rafael assentiu, limpando o suor com o antebraço, o corpo protestando, mas a mente mais clara que nunca. Os meses haviam sido um purgatório, a deserdação finalizada em juízo, com o juiz citando o vídeo como prova irrefutável de conduta incompatível com responsabilidades familiares. O apartamento vendido para quitar dívidas, as noites em um quarto alugado num pensionato perto do porto, onde o ronco de caminhões o acordava ao amanhecer. Ele aprendera a cozinhar arroz e feijão em fogão elétrico vagabundo, a pegar ônibus lotados que sacolejavam pelas avenidas congestionadas e a ignorar os olhares de ex-amigos que o viam como uma piada nas redes sociais. Eu bati nela porque eu era fraco, não ela, confessara certa vez a Pedro, em um bar de esquina onde copos de chopp gelado custavam pouco e as conversas fluíam sinceras. O advogado, agora um aliado improvável, balançara a cabeça. Redenção não é um contrato, Rafael. É suor diário. E pro bebê mande apoio, não pressão. Naquela manhã, enquanto o capataz anunciava uma pausa, Rafael sentou-se em um caixote virado, o celular vibrando no bolso sujo. Era uma mensagem de Dom Eduardo. O menino nasceu. Ana tá bem. Se quiser ver, venha ao hospital à tarde. Mas respeite o espaço dela. Isso é pro neto, não para você se perdoar. O coração de Rafael acelerou. Uma mistura de esperança e medo o invadindo como o vento salgado
que subia do mar distante. Ele havia enviado cartas para Ana, não flores caras, mas bilhetes escritos à mão, contando das obras, das lições aprendidas no barro, pedindo perdão sem exigir retorno. Ela não respondia, mas guardava, segundo Lúcia, que servia de ponte ocasional. Talvez um dia, se ele provar, dissera Ana certa vez, embalando Pedro no berço improvisado no quarto dos pais. Dom Eduardo, em sua casa modesta agora, um sobrado na orla que ele reformara para si, longe do arranha-céu, recebeu a notícia por ligação de Lúcia, a voz trêmula de emoção. Sentado na varanda de madeira com vista para as ondas que lambiam a areia cinzenta, ele segurou o telefone com mãos envelhecidas, o sol aquecendo sua pele marcada pelo tempo. Aos 66 anos, o viúvo que construíra um império do nada sentia o peso de escolhas. A deserdação salvara a alma da família, direcionando recursos para abrigos que ajudavam mulheres como a falecida esposa, vítimas silenciosas de violência. Diga para Ana que eu vou visitar. Levo o enxoval que preparei, respondeu ele, a voz grave carregada de uma ternura tardia. Pela primeira vez em meses, sorriu de verdade, imaginando o neto, um Vieira renascido na simplicidade, não no ouro. À tarde, no hospital, Rafael chegou de ônibus, o corpo dolorido, mas os passos firmes pela calçada irregular, passando por barracas de frutas, onde vendedores gritavam ofertas sob toldos desbotados. Seu João o avistou primeiro na entrada, e cruzou os braços, mas sem a raiva inicial. O tempo e o trabalho haviam amolecido as arestas. Ela disse que você pode entrar por 5 minutos, só para ver o menino. Nada de conversa fiada, grunhiu, mas com um aceno relutante. Rafael assentiu, engolindo em seco, e seguiu pelo corredor, o coração batendo como um tambor. Na sala, Ana ergueu os olhos cansados, Pedro dormindo em seus braços, e por um instante o ar pesou com memórias. Ele se parece com você, disse ela baixinho, sem ódio, só fadiga e paz. Rafael parou a uma distância respeitosa, lágrimas silenciosas escorrendo. Obrigado por me deixar ver. Eu tô mudando, Ana, pelo que fiz. Se um dia você precisar, eu tô aqui, como amigo ou o que for. Ela assentiu devagar, o bebê se mexendo no colo. Tempo cura, Rafael, mas o Pedro é meu. Nosso, se você merecer. Fora dali, a metrópole seguia seu pulso, o mar rugindo na orla, ônibus cortando avenidas, famílias tecendo laços em meio à luta. Ana, com o filho no peito, sentiu a transformação completa, não um conto de fadas, mas uma vitória real, ancorada em resiliência e bondade compartilhada. Dom Eduardo chegou logo depois, com sacolas de fraldas e um sorriso enrugado, e o quarto se encheu de um calor humano que nenhum luxo comprara. Rafael saiu para a rua, o sol poente pintando o céu de vermelho, e pela primeira vez caminhou sem o peso do orgulho, pronto para reconstruir do zero. A cidade, com suas contradições e esperanças, testemunhava o renascimento quieto de vidas entrelaçadas.